Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos falar de fundos que distribuem rendimentos. Estes podem ser uma boa opção para quem está, por exemplo, a poupar para a reforma e precisa de um rendimento extra. Mas atenção que os fundos que distribuem rendimento não têm capital garantido. Os fundos de investimento podem ser fundos de distribuição ou fundos de acumulação. E o que quer isto dizer? É simples. Na realidade, são duas faces da mesma moeda. Uma vez que as políticas de investimento são as mesmas para ambas as classes, a diferença está na forma como se remunera o investidor. Se o fundo for de acumulação, as receitas obtidas por revalorização e os rendimentos dos ativos, no caso das obrigações, por meio dos cupons e no caso das ações, através do pagamento de dividendos ou subida das cotações, juntam-se ao bolo do património existente e o investidor só tem os benefícios quando resgata as suas participações no fundo. Por outro lado, os fundos que distribuem rendimento, tal como o nome indica, significa que distribuem um rendimento extra pelos investidores. Mas será que valem a pena? Sim, principalmente para clientes que têm interesse em ir recebendo uma parte dos seus ganhos, uma espécie de juros ou de cupão das obrigações. Atualmente as taxas de juros estão muito baixas, nos depósitos a prazo e nas obrigações nem sempre é fácil encontrar rendimento e existem de facto algumas alternativas nos fundos de investimento que permitem o cliente continuar a ganhar esse rendimento, esse cupão, esse juro periodicamente. Existem fundos quase desenhados para todos os gostos dos investidores. Existem fundos que distribuem rendimentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Este tipo de fundos de distribuição tem ganho alguns adeptos, principalmente no que toca aos investidores que gostam de depósitos a prazo e que gostam de ir recebendo algum rendimento. E se, apesar das rendibilidades passadas, não possam garantir as rendibilidades futuras, a verdade é que o saldo médio destes fundos tem sido positivo. Mas, mais uma vez, alertamos e dizemos que estes fundos não têm capital garantido. Eu diria que em fundos de obrigações um pouco mais conservadores estão neste momento a distribuir cupons na ordem dos 4,5% a 5%. No caso de fundos de ações, há fundos que distribuem entre os 4,5% até alguns a distribuir 8% de rendimento anual. Portugal desinvestiu nestes fundos e os 5 fundos de obrigações que se mantiveram no poder também estão a perder gás. As oportunidades vêm de fora? A nível de fundos internacionais, fundos estrangeiros, estes fundos têm ganho até alguma expressão e têm aumentado a quantidade e a oferta disponível no mercado. Por isso eu diria que quando olhamos para fundos estrangeiros, a diversidade é bastante interessante e permite o investimento em quase toda a tipologia de fundos. Para ter uma ideia, há alguns fundos acessíveis aos portugueses para quem tiver ficado interessado neste produto. Fundos de ações, fundos de obrigações, fundos mistos. Mas informe-se sempre junto do seu banco e veja outras alternativas. Em termos de impostos, eu diria que não existe propriamente uma vantagem, mas também não existem desvantagens. O rendimento que recebe periodicamente é tributado exatamente à mesma taxa que seria tributado no fim, no caso de acumular esse rendimento ou esse ganho.